Obrigado, Iracema. Meus amigos, bem-vindos todos. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, é para acertar a tela do computador, tá bom? E muito bem. Nós vamos, então, dar início. E, como eu falei assim antes da prece, nós iremos trabalhar hoje uma continuidade da outra reunião que falava da equipe mediúnica. Aquela reunião foi a reunião inicial, e na de hoje nós vamos explorar com mais detalhes os componentes da equipe, né? Nós vamos falar de cada um deles. Então, eu vou aqui abrir os slides para a gente dar sequência. Então, os componentes da equipe mediúnica. E nosso objetivo ele nunca é de, olha, nós vamos aqui estudar a doutrina especificamente. O estudo da doutrina acontece por uma razão natural dos textos que a gente lê, mas o maior objetivo é a reflexão na prática do centro espírita, né? Então, os textos que a gente traz, eles são apenas para um aquecimento, para facilitar que a gente entre no clima do trabalho, né? De alguma forma, sensibiliza a gente para o tema. Nós vamos fazer a retrospectiva, o que nós vimos na reunião anterior, que foi a equipe mediúnica. Então, na reunião anterior, nós trabalhamos os seguintes tópicos: o objetivo da reunião mediúnica, os tipos de reunião, a gente usou o livro dos médiuns, ele falava das reuniões instrutivas e etc. A influência do meio e as condições dos participantes, né, como isso é impactante na reunião. E depois da equipe mediúnica, nós iniciamos a falar do dirigente e as condições para dirigir uma reunião. Então, hoje, nós vamos prosseguir conversando sobre os outros componentes da equipe, tá bom? Componentes da equipe mediúnica. Bom, eu aqui fiz um spoiler, não era para ter passado outro slide, mas eu faço a pergunta para vocês. Quais são os componentes da equipe mediúnica que participam de uma reunião mediúnica normalmente? Pode falar, Maria Cícera. Então, são os médiuns, os doutrinadores e a equipe mediúnica, e a equipe espiritual, né? Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguns nomes aqui nessa lista? Não? Oi, Tem o Marcos. dirigente, o que conduz toda a atividade, né? Tem o dirigente que conduz a atividade. Oi, Marcos, pode falar. Eu acho que a Maria Cícera... Sim. Os médios sustentadores, né? Também eu acredito que sejam importantes aí nessa questão. Muito bem. Ok, vou passar aqui. Não há resposta certa, cada casa vai entender de uma forma, mas, em geral, nós podemos identificar aqui o seguinte. No campo dos encarnados, nós vamos ter o dirigente, os médiuns, os dialogadores ou doutrinadores, aí depende como a gente vai chamar, o médium passista ou de sustentação, porque tem uma pessoa, às vezes, que fica na reunião que ela nem doutrina e nem faz. Isso, experiências que a gente já teve em outros lugares, né? E ela fica numa sustentação, e às vezes, quando termina a reunião, dá o passe nos médios e etc. Né? Ele está ali de apoio. Muito bem, então, esses são no lado dos encarnados. Nos desencarnados, nós temos o dirigente espiritual, os guias dos médios e dos trabalhadores, a equipe espiritual de uma forma geral, que aí tem aqueles arquitetos espirituais, tudo aquilo que a gente já viu em algumas obras, né, espíritas, os espíritos comunicantes e outros espíritos diversos, né, que estão ali, uma mãe de algum espírito que está com uma dificuldade, enfim. Nós temos um contingente muito amplo no plano espiritual. Ok? Bom, aqui a gente faz apenas uma visão geral, não tem nenhuma reflexão específica sobre isso. É apenas para a gente sintonizar com a sala mediúnica. Dito isso, nós vamos passar para a primeira pergunta aqui de aquecimento nosso. Quais são as condições
para fazer parte da equipe mediúnica? E como tornar a sua participação mais efetiva e produtiva? Pode falar, Cris. Eu acho que a primeira condição é conhecimento, né? Você precisa ter o estudo e saber o que vai fazer numa reunião mediúnica. E, pelo menos onde o centro que a gente trabalha, além do estudo básico, vamos dizer, né? Ainda precisa ver se a pessoa faz um estágio para ver se desperta, né, algo e identifica qual seria a função dessa pessoa na equipe, né? Então, eu acho que é primordial o conhecimento, ter o estudo e o conhecimento. Legal, Cris. É uma situação inegociável, né? Se não tiver conhecimento espírita, não vai fazer uma reunião mediúnica espírita, vai fazer outra coisa, né? Isso, e na segunda questão, como tornar a participação, na minha opinião, eu acho que é mais efetiva, né? É quando você faz o trabalho e faz a avaliação, né? A avaliação da equipe, como é que isso surtiu o efeito, né? Então, eu acho que também você avaliar depois da sessão, da reunião mediúnica, fazer a avaliação e os encaminhamentos. Legal, Cris, muito bom. Essa pergunta última aqui, ela está aberta, né? Como tornar a reunião mais efetiva ou como a participação nossa na reunião seja mais efetiva. Mas está ótima a resposta que você deu. Oi, Adelva, pode falar. Eu vou acrescentar algumas coisas só para a gente refletir mesmo. Condições da equipe. O médium, ele precisa ser ostensivo para estar numa reunião mediúnica? Isso daí a gente tem que pensar. E na parte de aprendizado, eu concordo com a Cris, é a primeira para qualquer tarefa dentro da casa espírita, né? Não só na mediunidade. O trabalhador precisa ter bases sólidas do espiritismo, isso daí é inquestionável. Mas eu questiono, o trabalhador precisa ser um médium ostensivo para estar na reunião mediúnica? Em minha opinião, não. Né? Porque o que ele poderia ter, assim, a meu ver, de importante? Ser um trabalhador equilibrado. Equilíbrio é muito importante dentro da reunião mediúnica. E nós, por uma questão de não conhecimento, normalmente, quando chega alguém com mediunidade intensiva, aflorada na casa, sabe o que a gente fazia? Estamos aprendendo a não fazer mais? Precisa de tratamento, colocar o coitado dentro de uma reunião mediúnica. Ele não se melhora e desequilibra a reunião mediúnica. Então, esse médium que está totalmente desequilibrado, a prioridade para ele é estudo, não sala mediúnica, né? Que é uma coisa que a gente está aprendendo agora, que isso é importantíssimo. A gente fazia o contrário. Para a reunião mediúnica, aqueles que já têm conhecimento, têm equilíbrio e que possam acrescentar a reunião mediúnica. Agora, a participação efetiva, acho que tem um pouco a ver com o que eu estava falando já, né? Legal, Adelva. Muito bom. Oi, Lu, pode falar. Eu acho que precisa ter vínculo com a casa, né? Para participar de uma reunião mediúnica, você precisa ter vínculo com a casa, porque a gente, às vezes, vê alguém que vem de outra casa, que começou a frequentar o centro, e fala, eu já participava de uma reunião mediúnica, mas aí precisa ter vínculo com a casa, né? E com os participantes também, para não ficar desequilibrando a reunião, né? Às vezes, uma pessoa que vem de fora. E como tornar a participação mais efetiva e produtiva, tomar consciência, né, do que nossa participação dentro de uma reunião mediúnica, não parar de estudar, ser forte, né, para as influências que a gente sofre quando precisa ir para uma reunião mediúnica. É isso. Obrigada. Excelente, Lu. A Lu trouxe um ponto muito, muito importante,
Por que tem que ter vínculo com a casa? Kardec coloca que existem duas condições muito importantes para a reunião, que é a homogeneidade de pensamentos, não é? E o recolhimento. Então, nesse primeiro tópico, como é que a gente vai ser homogêneo se a gente não tem vínculo com a casa? A gente nem conhece a filosofia, a cultura daquela instituição. Às vezes entra uma pessoa que tem outros hábitos, que teve outras experiências em outra casa espírita. E aí chega com um olhar muito crítico, não é? Ou com um desejo enorme de fazer muitas mudanças. Isso traz uma ruptura ali vibratória, né? Então é muito importante isso. Às vezes a gente recebe um companheiro na casa, um novo companheiro, que tem muito valor, que é uma pessoa querida e que a gente vai receber com carinho, mas que, por mais, vamos dizer, que a mediunidade dela seja ostensiva e que a gente fique, puxa, que bacana, a gente deve seguir aí um rito, né, de aguardar, de deixar uma integração acontecer, da pessoa pouco a pouco ir se harmonizando com a casa, até que a pessoa ingresse na equipe, né? Eu acho que esse ponto é importante e é aderente à recomendação de Kardec da homogeneidade de pensamentos, de uma unidade, né, de pensamentos. Vou passar aqui para a Isabel. Oi, Isabel, pode falar. Eu acho que a Isabel apertou o botão errado, gente. Então, a gente vai seguir. Ela deve ter saído sem querer, tadinha. Bom, eu acho que ela voltou, ela está na reunião ainda. Isabel, você está por aí? Eu caí quando fui entrar, eu estou com um problema de conexão aqui. Bom dia a todos. Valteno, eu antes de você comentar, eu pensei, acho que a pessoa, para ser eficiente, para dar sua contribuição, fiquei pensando, é estar alinhado com o objetivo, né? O que ela está fazendo ali? A vontade de servir. Eu penso que seja o primeiro passo, e essa conexão mesmo com o grupo espiritual. Eu já mudei diversas vezes de cidade, de estado, e percebo sempre, desde menina participava de reunião mediúnica, participo, e é exatamente isso, você demora para você fazer um vínculo, embora tenha consciência, vontade de servir, leva um tempo para que a gente se conecte naquele elo do grupo, na fraternidade de todos, naquele objetivo, é muito natural isso acontecer, né? Então, eu penso que o objetivo principal para mim, além do estudo e de tudo que disseram, é iniciar o que eu vou fazer lá, que preparo é esse que eu estou fazendo para servir da melhor forma, que a minha presença seja útil, que eu aprenda também e que eu me conecte com o grupo para que eu possa trabalhar melhor, né? Todos unidos. Acho que é isso. Legal, Isabel. A gente ficou aqui pensando também em relação às condições da pessoa, né? E eu até comentei na reunião anterior sobre esse tema, que um ponto fundamental é o compromisso da pessoa com a sua renovação interior, a sua transformação moral, né? Porque não basta a gente ser um estudioso da doutrina e ficar com ela a nível, né, de cultura e do intelecto. É importante que a doutrina ela faça parte. Obviamente que nós não temos um instrumento que faça a medição, né, da transformação das pessoas, o quanto ela já se transformou, mas com alguns sinais a gente pode perceber isso e pode avaliar também pelo compromisso da pessoa, pela seriedade dela no trabalho e por aí vai. Então, esse é um ponto importante também. Talvez o mais importante no sentido de eficiência da reunião, né? O primeiro fundamental é o conhecimento da doutrina e estar aderente à doutrina. Mas a moral da pessoa ela vai ser fundamental dentro do trabalho. Muito bem. Então, prosseguindo, nós vamos aqui entrar em alguns textos do livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. E vou pedir aqui, Cícero, você pode ler para a gente, por gentileza? Pois não, Valteno. Os encarnados. O trabalho do grupo mediúnico se desdobra simultaneamente nos dois planos da vida, no intercâmbio tanto mais proveitoso quanto melhor for a afinização entre os diversos componentes encarnados e desencarnados.
Estaria completamente equivocado aquele que julgasse que o trabalho se realiza apenas durante a sessão propriamente dita. É ocupação que torna 24 horas por dia. Muito do que conseguimos obter em hora e meia ou 2 horas de sessão depende de inúmeras tarefas preparatórias, desenvolvidas em desdobramento durante a noite e complementadas posteriormente. Continuando. Além do mais, não podemos esquecermos de que os espíritos dispõem de maior liberdade de ir e vir do que nós. Eles nos vigiam, nos observam, nos seguem por toda parte, na intimidade do lar, no escritório, na rua, nos restaurantes, nos cinemas. Nosso procedimento é minuciosamente analisado com espírito crítico e, quase sempre, impiedosamente, pelos companheiros invisíveis que, ainda desarmonizados, procuram, por todos os meios, descobrir os nossos pontos fracos, para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos, e que, no entanto, nos arvoramos em santarrões de fachada durante as 2 horas da sessão. Muito bom, Cícero. Você quer comentar, Cícero, para a gente? Olha, Valtênio, eu agradeço, né, a sua oportunidade, mas eu prefiro ouvir os comentários dos amigos. Obrigado. Tá ótimo. A leitura foi ótima, Cícero. Muito obrigado. Obrigado. Paulo, você quer fazer algum comentário aqui, Paulo? Você está no mudo. Aqui. Eu achei muito interessante na questão para nos mostrarem que somos tão imperfeitos e pecadores quanto eles mesmos. Nós estamos trabalhando entre iguais. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber. Nossos irmãos apenas deixaram o corpo aqui e hoje se encontram do lado de lá nos auxiliando. A preparação de 24 horas, eu acho que sem ela é quase que impossível nós fazermos um bom trabalho. Porque quando nós adentramos ao centro, na nossa 1h30 ou 2 que ele fala aí do nosso trabalho espiritual, nós temos que estar preparados desde o dia anterior. Eu percebo que algumas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, elas são solucionadas sem a nossa interferência, as dificuldades da matéria, para que a gente possa estar inteiro na hora do nosso trabalho espiritual. Então, reconhecendo isso, eu vejo que nós temos, como ele diz aí, a obrigação de estarmos de corpo e alma dentro do nosso trabalho. Afinal de contas, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que vêm para passar pelo trabalho ali, seja da desobsessão ou simplesmente o atendimento espiritual, nós temos que ser o contraponto, né? Eles não podem encontrar o que eles trazem de fora aqui dentro da casa espírita. Então, quando eles chegam, o que é do mundo tem que ficar no mundo, e nós aqui dentro temos que ter condições de fazer essa barreira espiritual, permitindo que ele sofra esse choque de amor, vamos dizer assim, e receba realmente aquilo que ele precisa. Eu entendo desse jeito. Excelente, Paulo, muito bom. Obrigado. Agora é o Marcos, depois o Ayrton. É significativo esse texto, né? Porque eles nos acompanham mesmo, em todos os lugares. Mas uma coisa que a gente... E a gente sempre é contestado, aquele que dialoga, pelo menos a questão do meu caso, a gente sempre é contestado pelos irmãos, né? Mas por que você está querendo falar alguma coisa para mim se você também é tão imperfeito? E aí o diferencial que a gente sempre tem conversado é a nossa intenção na melhora, né? Então, quando a gente é questionado sobre essa questão por aquele irmão que está sendo, vamos dizer assim, que você está dialogando, a questão que é diferencial aí realmente é a nossa intenção e o nosso esforço na melhora. Então, somos tão imperfeitos quanto eles mesmos. A gente sempre entende dessa forma. Mas o esforço nosso
nessa questão da melhora faz diferença com relação a esses embates que acontecem quando a gente se depara com essa situação. Então, a preparação para a reunião e tudo mais é muito significativo, né, essa questão, como o Paulo falou, né? Legal, Marcos. Muito bom. Oi, Ayrton, pode falar. Bom dia a todos. Então, eu falo por experiência própria. Logo, eu doutrinei uns 20 e poucos anos, 30 anos, né, de experiência, né? Mas logo no começo, eu fiquei chocado com o irmão que chegou para mim e falou: quem é você para ficar me dando lição de moral? Eu acompanhei você a semana inteira e vi o que você andou fazendo. Então, e um outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, a importância da assiduidade nos trabalhos, porque esses irmãos, eles nos acompanham a semana inteira, depois a gente não comparece na reunião, e nessa semana eles estão sendo preparados, né, e nós também, para o médium ou o doutrinador, para receber esse irmão na sessão. E a gente faltando prejudica um pouco o trabalho, eu acho. E um outro exemplo que eu queria dar é que tem uma doutrinadora também no centro que eu trabalho, que durante a semana ela ficou chorosa, ficou triste. Quando ela foi doutrinar, um dos irmãos que se manifestou era um ex-trabalhador da casa que tinha desencarnado uns 3 anos atrás. Era muito ligado a nós lá. E é isso. Muito bom. Obrigado por compartilhar, Ayrton. Agora é a Leila. Tudo bem, Leila? Pode falar. Muito obrigada e bom dia a todos. Eu não sei se o que eu vou comentar está dentro do contexto, mas eu vejo que aqueles que orientam pessoas com mediunidade ostensiva deve passar a eles a necessidade do uso da sandália da humildade, né? E a gente vê médiuns aí, João de Deus e tantos outros, Dr. Fritz, não é? Tem um fim assim muito trágico, porque confunde, né, mediunidade com show, né, showman, e muitos assim nesse encanto, né, de estar recebendo tal, eles se perdem no caminho. Obrigada. Sim, vamos falar disso também. Obrigado, Leila. Eu vou passar aqui, e aí o final ele diz: por isso o procedimento diário precisa ser correto, mas não apenas por isso, é que a atmosfera psíquica que carregamos conosco resulta do nosso pensamento. Ou seja, a gente falou isso da outra vez, né? No dia da reunião mediúnica a gente fica um santinho, ora, fica recolhido, etc. Mas a nossa atmosfera psíquica é o conteúdo de toda uma semana que a gente viveu pensando aquelas coisas, né? De todo o contexto que a gente viveu psíquico, mental, né? Durante a semana. Acho que esse ponto é um ponto importante. Então, alguns aspectos, e aí a gente vai salpicar aqui de maneira bem breve, para depois entrar nas reflexões de cada componente. Então, o primeiro aqui é vigilância. Aí vou pedir... Adel, você pode ler para a gente? Sim, com prazer. Os encarnados. É claro, pois, que aquele que resolver dedicar-se ao trabalho mediúnico, especialmente no que se convencionou chamar de desobsessão, precisa convencer-se de que deve estar em permanente vigilância consigo mesmo, com seus pensamentos, com o que diz e faz, principalmente com os pensamentos. É preciso desenvolver um mecanismo automático interior, que acenda uma luzinha vermelha a qualquer fuga ou distração maior. Não quer isto dizer que temos de nos transformar em santos da noite para o dia, mas significa que devemos policiar-nos constantemente. Exemplos? Há muitos. O envolvimento numa conversa maledicente, o distraído olhar de cobiça para uma mulher atraente na rua, uma piada grosseira e pesada, um pensamento de rancor ou de revolta em relação ao chefe ou companheiro de trabalho, ou de inveja com relação a alguém que se destacou por qualquer motivo. A leitura de livros pornográficos, a assistência a um filme pernicioso. Há milhões de motivos diante de nós a cada momento, pois vivemos num mundo transviado, exatamente porque reflete o transviamento da massa de seres desajustados que vivem na sua psicosfera.
Legal, Adelva, obrigado. Você quer comentar? Bom, tudo que a gente falou um pouquinho antes, né? Eu vejo assim, não é que a gente não vai cair, não vai ter sentimento, não vai pensar, mas o grande diferencial nosso de qualquer outra criatura em desajuste é a luzinha vermelha, que é a orientação do espiritismo, né? A gente cai, mas a luzinha tem que piscar. Piscou, vamos parar e pensar, né? Porque é isso que nos faz diferente dos outros, porque santo nós não somos. Nós temos sentimentos, pensamentos, ciúme, nós temos um mundo de coisa. Mas começou a sentir o alerta a gente já não precisa mais fazer isso. A gente não precisa mais, eu diria, alimentar isso. Que a gente vai, eu sou um desgramado, comecei a pensar de novo nisso. Não, isso faz parte da nossa não santidade ainda. Mas o nosso diferencial para qualquer ser humano que não esteja na doutrina é esse. A gente consegue ligar a luzinha do alerta e dizer, espera aí, eu estou sentindo algo que eu não preciso alimentar. É meu, mas eu não preciso alimentar isso. Então, é esse o referencial, porque se a gente observar, há semanas que a gente é muito testado para chegar na reunião mediúnica, que a gente vê que está diferente. Então, repensar isso também. Legal. Muito bom, Adelva. Eu tenho uma comparação interessante dos nossos pensamentos e dessa atração com o uso da internet. Não sei se vocês já repararam, se você costuma clicar num vídeo que fala sobre o seu time de futebol, daqui a pouco, toda hora vai surgir um outro vídeo sobre o seu time de futebol. Se você clica você quer comprar uma panela de pressão. Um dia, se você tentou comprar a panela de pressão, daqui a pouco, toda hora vai aparecer alguma coisa sobre panela de pressão. Se você clicou numa receita, toda hora vai vir uma receita diferente para você. E isso, às vezes, não é só no YouTube. É na internet, num site qualquer que você entra. É um barato isso, gente. É exatamente assim que funciona. Você começa a pensar uma determinada coisa, aí os espíritos que querem aquilo vão ficar te estimulando com mais aquilo, potencializando aquele direcionamento de pensamento. Vou passar aqui para o Eduardo. Bom dia a todos. O que você falou é o tal do algoritmo, né, Walter, que virou moda agora, né? Eu queria fazer até uma constatação pessoal sobre, até complementando o que a Delva falou. Eu tô com a minha mãe internada no HC e, curiosamente, uma semana muito difícil, onde não é exatamente o estado de saúde e a questão da minha mãe que me traz os maiores problemas. Os maiores problemas quem traz são aqueles, principalmente algumas pessoas de um círculo medianamente próximo, que simplesmente vêm agora interagir com a gente, eram afastados e estão agora muito próximos, apresentando soluções mirabolantes para problemas que duram décadas, né? E, evidentemente, tira um pouco do equilíbrio da gente. Estou dizendo isso porque a semana foi recheada dessa parte e eu não consegui vigiar, eu não consegui me bloquear da maioria dessas agressões ou dessas coisas. Então, ontem à noite, no Aprendiz do Evangelho, eu estava em reunião mediúnica e eu simplesmente não conseguia me concentrar. Como eu sou médio de sustentação, pelo menos é o que os esclarecedores me falam nas reuniões, eu não conseguia produzir praticamente nada. Depois, ao final, a dirigente disse para mim, olha, você acha que você não trabalhou, mas você trabalhou sim, e você vai trabalhar esta noite também. Então, eu só queria dar esse depoimento pessoal sobre essa dificuldade que a gente tem com as pessoas próximas, né? Sobre a questão do vigiar. Obrigado. Obrigado, Eduardo, por compartilhar, viu? E desejamos uma boa recuperação para sua mãezinha, viu? Muito obrigado. Bom, agora um outro ponto importante é sobre a autoimagem, né? A imagem que a gente faz de nós mesmos. E eu queria aqui ouvir de vocês, brevemente, 2 pessoas apenas. Qual é a imagem que fazemos de nós mesmos diante dessa tarefa? Quem somos ali? Qual o papel que iremos desempenhar?
Denise, fala aí para gente. Ai, Valteiro, bom dia. Primeiro, bom dia, pessoal. Eu estava pensando aqui, eu acho que dentro da tarefa mediúnica, na verdade, a imagem que eu faço de mim, estou dizendo Denise, eu sou apenas mais uma ali. Então, o papel que eu vou desempenhar é que eu vou me doar totalmente para aquilo, pelo menos eu preciso, me doar totalmente para aquilo, e principalmente, e pegando um gancho aí no que o Eduardo falou, avisar o meu dirigente quando eu não estou me sentindo bem. No caso, foi o que ele fez, pelo que eu entendi. Porque muitas vezes essa pessoa que não está se sentindo bem, ela fica quieta e ela desequilibra toda a tarefa, né? Mas voltando ao papel que a gente vai desempenhar, é o papel da humildade mesmo, de servir aquela pessoa, aquele espírito que está precisando vir e também servir ao Cristo, quando nós damos a oportunidade do nosso irmão de poder, através da gente falar, através do médium falar. Então, é isso, Valtino, na verdade. Nós estamos ali para servir, é isso que nós temos que pensar e considerar esse irmão realmente que, quando ele vem nos cobrar, né? Então, ele muitas vezes nos cobra porque ele está achando que a gente está superior a ele. Por isso, depende, o doutrinador tem que tomar também muito cuidado com o que ele fala. Né? Olha, você está me cobrando, mas olha, nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos nessa. Eu não sou mais que você, eu só estou tentando te ajudar. Né? Porque, às vezes, a pessoa fica nervoso e quer se mostrar mais do que o espírito, e aí ela acaba se dando mal, porque ela não sabe tudo daquele espírito, mas ele sabe tudo da gente. Então, é isso. Realmente é um papel de irmão mesmo, querendo ajudar aquele próximo. Eu acho que é isso que, se a gente não consegue, a gente precisa pensar em conseguir. Excelente, Denise, muito obrigado. Oi, dona Miltes, pode falar. Olha, eu estou assim me autoanalisando. Eu sou a mais imperfeita de todas as criaturas no campo da mediunidade, mas muito grata a Deus. A nossa querida Ivone, que está colaborando em várias casas espíritas, e como ela diz, muitas vezes ela até utiliza pseudônimos, porque há uma descrença por parte dos médiuns ao colocar o espírito comunicante. Ela nos diz assim: a análise, que servidor eu sou. Sou, às vezes, uma ponte de luz ou uma pinguela. E eu me coloco numa pinguela que precisa, a cada dia, ser consertada numa parte. Mas o que acontece? Jesus necessita de muitas pinguelas. A boa vontade, a dedicação, o comprometimento, o esforço de servir sem escolher o que fazer. Ser médium da vassoura, o médium da recepção, o médium do consolo, o médium que vai levar no exemplo que vivencia, principalmente no lar, a toda aquela coletividade, vizinhança, no relacionamento conjugal, tem que estar fazendo com que o senso moral seja desenvolvido na atitude de cada dia. Então, quando ela nos diz que a pinguela de boa vontade vale muito, porque muitas vezes eles precisam
de um humilde homem, mesmo alcoolizado, na rua. Doutor Bezerra diz isso, para socorrer alguém necessitado, porque muitas vezes a caridade que tanto se prega, a gente não consegue vivenciar. E nós somos observados 24 horas por dia. Eu digo, nós temos grupos de obsessores que estão se esforçando para que a gente desista de servir. E muitas vezes não se tem tempo para um estudo, para uma análise das comunicações, para uma análise do posicionamento do médium e da preparação. Mas a espiritualidade nos diz: o melhor é servir e procurar calar. Jesus serviu o tempo todo e ele teve que calar para que o exemplo de amor pudesse marcar pela eternidade. Então, o estudo é importante, mas de nada adianta a teoria se não tiver a vivência prática do amor. Às vezes, os medianeiros tiveram um esforço enorme de vencer as dificuldades do lar para enfrentar trânsito, teste do caminho e ainda ser repreendido. É muito sério. E eu lembro de um querido irmão que nos deu uma lição extraordinária quando ele disse, ele tinha trabalhado, tinha problemas, estava nervoso, no trânsito, alguém o fechou e discutiu com ele, e ele respondeu. E aí ele chega no centro espírita. Aquele dia ele era médium passista. E qual não foi a surpresa dele? Que quando ele foi ver a cadeira que ele estava, quem sentou foi justamente aquele que ele tinha brigado no trânsito. Então, a cada momento nós somos testados. Mas com Jesus, a nossa querida Ivone lembra, Jesus necessita, se a falta da ponte de luz, que a pinguela esteja ali com amor, com boa vontade, fazendo todo o esforço de dar o melhor de si. Obrigado, dona Milde, pela sua contribuição, viu? Muito sensível. Bom, antes de passar para o próximo slide, eu queria fazer um comentário aqui sobre essas perguntas, né? Obviamente, a nossa imagem, né? Quem nós somos ali? Nós somos um companheiro que quer contribuir com o Cristo, né? Contribuir com os bons espíritos, aliviar a dor, ajudar na orientação, na instrução, mas, ao mesmo tempo, nós somos dois tutelados, né, de Jesus, que recebem a misericórdia dele no amparo das nossas próprias fraquezas, né? Então, ao tempo em que a gente se coloca na posição de ajudar, nós também estamos sendo ajudados. Então, essa imagem ela tem que estar muito clara para a gente, né? Quando a gente entra na reunião. Nós não somos ali um enfermeiro ou um médico que vai curar o doente que chegou. Nós somos auxiliar, né? Talvez auxiliar de enfermagem ali, que também está doente, que está ajudando a apoiar os irmãos em dificuldade. Então, dentro disso, nós vamos passar para o próximo texto,
que é um texto forte. E esse texto aqui não vai minimizar a importância. Nós temos uma importância na reunião, sim. Só que a gente precisa conhecer as nossas limitações. E aí eu vou deixar a gente refletir em cima desses textos, né? Paulo, você pode ler para a gente, por favor? Autoimagem. Como seres imperfeitos, temos, pois, de viver com o semelhante também imperfeito. O que enxerga um pouco mais ajuda o cego, mas talvez esse disponha de pernas para caminhar e pode, assim, amparar o coxo. E quem sabe se o aleijado dispõe de conhecimento construtivo que possa transmitir ao mundo. Este, um dia no futuro, voltará a falar para ensinar e construir. Somos, pois, uma tremenda multidão de estrupiados espirituais e a diferença evolutiva entre nós aqui na Terra não é lá grande coisa. Advento do Espírito de verdade, sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transeados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Espírito de verdade. Eu acho que essa questão bem rapidinho aí de vendo o céu cair no abismo do erro, hoje eu já enxergo a nós, que estamos aqui, por exemplo, estudando, trabalhando, numa outra condição. Hoje nós estamos com os pés na lama, mas já estamos olhando para o céu. Então hoje a gente já tem um interesse maior em ver as coisas do alto. E essa questão das nossas imperfeições, tem até uma historinha que eu já vi uma vez, o rapaz que não tem as pernas para andar e o outro que tem as pernas e é cego. Então, um põe o outro no ombro, aquele que não anda guia aquele que não enxerga. Então, um auxilia o outro. Acho que essa é a nossa condição. Até respondendo ali a outra pergunta no slide anterior, quem somos nós dentro desse processo? Alguém que ajuda enquanto é ajudado. Alguém que já sabe que tem condições de doar pelo menos um pouquinho que seja, mas enquanto está doando, está recebendo uma multidão de bênçãos. Então, eu acho que a autoimagem é isso mesmo, a gente entender que nada mais nós somos do que parte de um grupo, né? De um grupo de amigos que estão voltados para o mesmo objetivo, que é distribuir aí as bênçãos do alto. Legal, Paulo, muito obrigado. Oi, Marcos, pode falar. Então, esse texto, na linha que o Paulo está falando, foi significativo, me fez recordar de uma situação no livro Libertação, onde um dos obsessores que foi convertido lá pelo Gúbio, né, ele é convocado pelo André Luiz a dar assistência àqueles que estavam numa situação mais difícil. Então ele falou assim, mas como que eu, na minha condição de ainda, até pouco tempo atrás de ser um obsessor, de Margarida, posso auxiliar? Aí o André Luiz fala para ele, olha, cada um tem uma parte, né, suficientemente boa para poder auxiliar aqueles que precisam mais. Então, um amor maior ajuda e auxilia um amor menor, né? É muito significativo isso. Legal, Marcos, obrigado por essa referência, muito interessante, muito bacana. E é isso, né? Cada um, aí reforçando a palavra do Marcos, né? Cada um de nós tem alguma coisa de bom que pode ajudar a uma outra pessoa, né? Então, um amor maior numa determinada área ajuda um amor menor numa determinada área. Muito bacana. Prosseguindo, nós agora vamos falar um pouco do contexto dos espíritos. E aí é apenas uma leitura. Marcos, você pode ler para a gente? Posso sim. Contexto dos espíritos. Estas recomendações e sugestões nada têm de puramente teórico ou acadêmico. São essenciais, especialmente se o grupo mediúnico se envolver em tarefas de desobsessão. Os espíritos trazidos às reuniões para tratamento apresentam-se hostis, agressivos, irônicos. Que não se cometa a respeito deles a ingenuidade de pensar que são ignorantes. Com frequência, enormes são inteligentes e mais bem informados do que nós, encarnados.
Com certeza, né? A gente não pode... tá bom. Segue em frente aqui? Sim, sim, pode seguir. Aí depois você comenta. Tá. Os ataques. Geralmente são trazidos porque foram incomodados na sua atividade lamentável. Chegam impetuosos e dispostos a fazer qualquer coisa para continuar a proceder como acham de seu direito e até de seu dever. No desespero em que vivem mergulhados, não hesitarão em promover qualquer medida defensiva, e essa defesa geralmente consiste em atacar aqueles que interferem em seus planos. Cuidado, pois, se, em lugar de vigilância e prece, lhes oferecemos o flanco desguarnecido. Sintonizamo-nos com as suas vibrações agressivas e acabaremos por ser envolvidos. Essa continua aqui, é isso? Acho que sim, você pode. Acho que agora pode comentar se você quiser. Aqui a gente sempre se depara, né, com situações dessa situação, e é significativo aí, às vezes, o ódio, né, que a gente sente naqueles que estão nessa condição, porque normalmente eles se sentem, né, prejudicados por aquele que eles perseguem, e a dificuldade é grande de se abater essa situação, né? Então, é um tratamento, às vezes, longo, de várias vezes que ele possa vir, para poder ele entender que só o caminho do perdão é que vai auxiliar nessa questão, né? E se a gente entrar nessa sintonia, realmente a dificuldade nossa também fica grande, né? Porque eles nos ameaçam, eles sugerem que vão nos prejudicar, né, se nós interferirmos no trabalho que eles entendem que é de justiça, né, que eles estão assumindo a justiça nas próprias mãos. Legal, Marcos. Ou é um trabalho que eles estão querendo usufruir de prazeres e foram interrompidos, né? E aí eles querem de volta as companhias deles. Muito bem, vou passar aqui para Solange. Oi, Solange, pode falar. Eu não sei se ela está conseguindo tirar o mudo, mas a gente ainda não está ouvindo você. Vou passar aqui, então, para o Roberto. Oi, Roberto. Bom dia a todos. A gente sempre volta lá no estudo, né? E a nossa casa, bem pequenininha, a gente tem o estudo mediúnico, né? Ou seja, a gente estuda a doutrina e uma vez por mês, assim, a gente tem o desenvolvimento mediúnico. E aonde que a gente faz o desenvolvimento, o dirigente controla, e depois desse trabalho, a gente discute a forma, a maneira, se ele tem mais habilidade para psicografia, e aí vai. Nessa questão, nós eliminamos bastante erros que poderia ter na tarefa, né? Então, a pessoa sente-se à vontade para falar o que sentiu, né? E desenvolver realmente o estado mediúnico dela, né? Então, acho que é muito importante, a gente volta sempre lá, no estudo da doutrina, e dentro desse estudo da doutrina, ter o desenvolvimento mediúnico, né? Que ali você pode corrigir, você pode, se a pessoa tem gestos, tem coisas, dogmas, e ali você, o dirigente principal, vai conversando com a pessoa, desenvolvendo mesmo o estado mediúnico. E isso é uma coisa muito importante. Eu queria deixar aqui também, a gente sempre fala sobre o jovem, né? Por que o jovem não está na doutrina espírita? Eu queria, assim, não sei se vocês vão falar, se o jovem deveria ou não participar dos trabalhos, ou pelo menos do desenvolvimento mediúnico. Jovem que eu falo é 14, 15, 16 anos, né? Eu simplesmente não tenho
essa perspicácia, mas eu achava que o jovem deveria participar no trabalho de desenvolvimento mediúnico, assim, para ter uma base futuramente lá para o trabalho efetivo mesmo. E eu queria, a última que foi comentado sobre esse texto, certa vez, no desenvolvimento mediúnico, teve um espírito que se manifestou, eu fui traído, tal, esse tipo de coisa. E acabou a sessão, e uma amiga da gente falou, ele foi corno. E aí a gente controlou essa situação, falando, olha, a gente não pode, a gente tem que limitar esses comentários, a gente não pode julgar os nossos queridos amigos que vêm aqui se manifestar. Então, no desenvolvimento mediúnico, a gente controla muito das coisas, efetivamente, que pode ser nos trabalhos. Obrigado. Tá ótimo, Roberto, muito obrigado. Muito bem. Sobre a pergunta, depois a gente pode abrir essa discussão. Tem uma outra pergunta já no chat, aí eu vou botando aqui na fila se a gente conseguir terminar a tempo, tá bom? Bom, então agora nós vamos falar dos médiuns. Nós vamos abrir para uma pergunta, né? Quais são os pontos de atenção para os médiuns de uma equipe mediúnica? Que preparo ou características devemos esperar dos médiuns? E aí eu vou pedir, né, para a gente ser objetivo ali, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Oi, Isabel, pode falar, por favor. Você está no mudo ainda, tá? Alguns pontos já foram comentados, um deles eu achei interessante, a questão da exemplificação da luzinha vermelha, né? Estar atentos, vigilantes. Eu acho que em união com o pensamento junto à espiritualidade, se colocando à disposição do trabalho que irá se realizar. Eu acho que é isso. E eu acho muito desejo de servir. Eu acho que essa expressão sintetiza muito bem qual que é o nosso papel, o desejo de servir e o desejo da gente se educar e aprender naquele trabalho. Para mim é isso, como médium. Excelente, Isabel, obrigado. Oi, Leila, pode falar. Eu sinto que o médium ele tem que ficar em constante vigilância e antenado com seus pensamentos, porque a gente sabe que o pensamento vem assim na nossa mente, a gente tem que moldar o que falamos e o que agimos, né? Porque o pensar, falar e agir é um automático. Então, tem que ficar o tempo todo pensando o que eu estou pensando, não é? E aquela história, mais ou menos médico, a gente vê quantos absurdos que acontecem aí nos hospitais, mais ou menos grávida não tem, e eu vejo que mais ou menos espírita também é complicado. Obrigada. Tá ótimo, Leila, obrigado. Vou passar aqui para o Ayrton. É o que já foi falado, né? E também eu acho que o principal seria o desenvolvimento do senso moral. A gente cada vez mais procurar se melhorar, né? A gente atrai pelos nossos sentimentos. Então, quanto melhores os sentimentos, melhores as nossas atitudes, a gente consegue melhores resultados. E eu queria rapidamente comentar também essa questão da intimidação que os doutrinadores sofrem, né? Dos irmãos obsessores. A gente não deve se deixar intimidar e saber responder com muito amor e rechaçar essa intimidação, né? O doutrinador não pode ficar receoso ou intimidado com as ameaças. Muito bom. Ayrton, e aproveitando o gancho do que você trouxe, né? Além da intimidação, existe a questão da depreciação, né? E ele começa a falar, não, porque vocês todos aqui são isso, são isso, são isso, são isso. E às vezes, a equipe, eu já vi isso acontecer, numa tentativa de humildade, começa a interiorizar aquilo e aceitar todas as acusações. E nem sempre as acusações elas são corretas, até porque elas não vêm de uma mente
que está com boas intenções, né? Então, às vezes, a intenção é de depreciar para que as atividades possam diminuir, para que aquela equipe se sinta incapaz, incompetente. Então, nós devemos, muitas vezes, também refletir sobre as acusações que são feitas. Nem todas são verdadeiras. Ou que sejam, elas não podem impedir a gente de prosseguir na nossa tarefa. Isso é um ponto importante também, porque a estratégia deles é debilitar a moral da equipe, né, quando fazem algum tipo de acusação ou depreciação. Vou passar aqui, então, para a Lu. Pode falar, Lu. Na nossa casa, nós somos uma casa pequena, né? Então, eu fico sempre ressaltando as influências que a gente sofre para a reunião não acontecer, né? Então, ficamos muito atentos a esse tipo de influência. Hoje está chovendo, será que vai todo mundo? Será que não vão? Está frio, né? Tão ruim lá quando está frio. Então, essas ideias durante o dia, elas vêm, né? Aí você tem que ficar atento a esses tipos de influência que a gente sofre. E o preparo desde manhã, né? Eu acho que desde manhã a gente começa a sofrer influências tanto para que a reunião aconteça, que ocorra tudo bem, como também para que não aconteça, né? Então a gente tem que ficar sempre alerta mesmo, né? Vigiar mesmo. Legal, Lu, muito bom. E o médium, né, ele fica sentindo, se ele vai receber um espírito de um suicida, durante a manhã ele já tem aquela tristeza maior, então todos esses sentimentos devem ser observados, né? Essa vigilância no sentido de observar a si mesmo, o que eu estou sentindo, o que é meu, o que não é. Aí quando termina a reunião mediúnica, a pessoa fala assim, nossa, foi tudo embora, né? Porque acaba aquela aproximação. Vou passar aqui para a Denise, depois o Marcos e o Ricardo. Não, é só para complementar que dos pontos de atenção aí, Valteno, realmente a vigilância é super importante, porque nós temos a mania de pensar, de achar que só a prece, só a oração vai nos salvar de tudo, né? E eu lembrei que o seu Sebastião querido, o seu Sebastião Lima, ele sempre falava o seguinte, gente, vigiar é tão importante que é melhor você vigiar primeiro e depois orar. Porque se você for pensar bem, se você for atravessar a Via Anchieta só orando, sem vigiar e olhar dos lados, o carro vai pegar você. Então, é assim com a vida, que a gente tem que vigiar realmente e orar. E isso é um ponto de atenção para o médium, a vigilância. Realmente, a vigilância é muito importante e a gente não se atém a isso. Está no mudo seu, Valteno. Desculpa. Muito bom, Denise, esse ponto. E no Evangelho vem escrito vigiai e orai primeiro. E um dos evangelistas ainda traz observai, vigiai e orai. Quer dizer, ainda tem a observação, né? Você olhar tudo que está acontecendo, ter sempre o olhar para o contexto onde você está. Vou passar aqui, eu acho que era o Marcos, né? Depois é o Ricardo, é isso? O meu é rápido. Um dos pontos importantes que a gente sempre presencia e é orientado pelas obras, né? É o ego, né? O médium, muitas vezes, ele é idolatrado pela qualidade da mediunidade, e isso é um ponto forte para que, se ele não cuide dessa questão, se ele não cuidar dessa questão, ele entra em derrocada aí, né? Legal, Marcos, muito bom. Vou passar agora para o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Pode falar. Olá, bom dia. Espero que estejam todos bem. Acho que esse é um assunto muito interessante e muito apropriado para as nossas reflexões. Eu vejo muitos comentários falando sobre essa questão da vigilância. Mas aí eu vou dar aqui fazer uma observação como psicólogo, né? Muitas coisas a gente não conhece sobre nós. Nós conhecemos muito menos do que a gente imagina. Agora, para que você desempenhe um bom papel dentro do campo mediúnico, você tem que conhecer a si mesmo muito mais do que os outros. Você tem que saber o que é seu e saber o que não é seu. Normalmente, o que é nosso é atacado, sim, pelas questões de ordem espiritual. Estão aí os amigos da espiritualidade para nos ajudar, nos orientar.
E também estão os nossos amigos da espiritualidade, que em algum momento nos desequilibramos junto com eles, e estão eles ainda no campo da espiritualidade fazendo cobranças conosco. Essa noite mesmo eu tive um sonho que, no sonho, eu via ali a entidade que, de alguma forma, está me acessando em algumas questões. E isso é uma oportunidade, grande oportunidade para reconhecer aquilo que eu preciso trabalhar comigo, em primeiro lugar, para depois levar no campo mediúnico. Então, o primeiro passo é conosco, primeira questão. Então, observe-se. Quem é você? O que você faz? Quais são as suas limitações? Agora, nos protegermos em cima de discursos, de falas evangélicas e tudo mais, é apenas um escudo que a gente tenta se proteger. Mas dentro do escudo, precisamos tratar as feridas, precisamos tratar quem somos nós, para termos capacidade, de fato, de falar com aquele que precisa, sim, de orientação, que precisa do nosso trabalho. Então, eu diria assim, nós somos os assistidos da espiritualidade, que precisamos muito desse tipo de trabalho para que possamos compreender, em primeiro lugar, a nós mesmos. Nós não estamos fazendo um trabalho lá para, eu vou lá para ajudar e orientar o outro. Sim, estamos fazendo isso. Mas o primeiro que ganha com tudo isso somos nós que fazemos. Se a gente não aproveita essa oportunidade, nós vamos deixar passar grandes momentos de evolução nossa. Então, o grande papel do espírita, do médium, é olhar para si e para conhecer a si mesmo. Se você não fizer isso, esse processo de autoconhecimento, essa vigilância toda vai ficar comprometida. Você não sabe vigiar o quê? Olhar o quê? A gente começa a ver os pensamentos, mas o que isso me afeta? Quais são meus gatilhos? O que me toca? Então, a experiência difícil é a oportunidade que nós temos de descobrir a nós mesmos. Esse é o grande ponto que eu vejo que podemos refletir bastante sobre isso. Muito legal, Ricardo. Ótimo ponto. Passa aqui para a dona Miltes. Oi, dona Miltes. Nos domínios da mediunidade. Esse deve ser um livro até de cabeceira, para que o estudo fortaleça a nossa disposição de aprender servindo. O pensamento e a mediunidade. Quando nós vigiarmos o pensamento, a gente vai perceber a diferença das influências que recebemos fora do centro espírita também. Por isso que vigiar para conseguir orar é um caminho. Por exemplo, muitas vezes a nossa prece parece que não chega aonde a gente suplica, porque nós estamos num padrão vibratório terra-terra e nós esquecemos de buscar ajuda do nosso anjo guardião. Nós nos separamos deles e eles respeitam a nossa decisão. Então, a melhor forma, quando a gente busca do Evangelho, o capítulo 28 de coletâneas de prece, nós temos as orientações ali das determinadas preces que nós deveremos fazer para nos fortalecer e tem as informações antes de como fazer a prece. Isso nos auxilia demais. Considerando que todos somos médiuns, mas nem todos têm a mesma predisposição mediúnica para determinado tipo de mediunidade, nós temos que, no estudo, na prática, que a minha preocupação é grande que se está fazendo espiritismo sem espírito. Estuda-se mediunidade
às vezes o ano inteiro e não teve a experimentação que deveria ser passo e passo com o estudo. Lembrando aquela pergunta que foi feita por nosso irmão, quem recebeu as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos foram duas jovenzinhas de 14 e 16 anos. E, no entanto, nós temos aí o arcabouço filosófico que nos dá toda a sustentação para a prática no Livro dos Espíritos. E o jovem, ele desaparece logo que vai para a faculdade, a gente vê isso. Então, é preciso o incentivo dele estar nas reuniões mediúnicas, sim. Eu tive a oportunidade de, desde pequena, acompanhar mãezinha, que era chamada de madrugada para atender os sítios, porque havia tanto problema obsessivo que eu orava tanto para ajudar minha mãe nos meus 9, 10 anos, porque eu acho que eu orava mais para nada acontecer com ela, de todos os quadros que eu observei durante a minha adolescência e até como criança. Daí o incentivo, todos que estão aqui hoje têm mediunidade em ação, tem muito para doar de si, tem amor para compartilhar, tem esperança a repartir e alegria de estar a serviço do Evangelho de Jesus. E é isso que os nossos jovens tanto necessitam. Ok, dona Milde, vou passar para a Delva aqui, depois eu vou pegar a palavra, tá bom? A Delva, ainda faltam alguns outros pontos aqui para a gente ver, tá? Tá bom. Olha, rapidinho. A gente não pode esquecer, nós estamos falando de ajudar aquele irmão sofredor que está vindo na reunião mediúnica, mas a reunião mediúnica não tem só esse foco. Ele tem o foco de nos educar espiritualmente. Nós que estamos lá somos também, eu vou pegar o gancho no Ricardo, nós somos doentes, estamos lá até para ter exemplo prático do sofrimento quando a gente não aceita o Evangelho de Jesus e a moral de Jesus e vamos sofrer. É isso, porque normalmente na casa espírita, vou lá, vou servir, somos servidores do Cristo. Mas a grande oportunidade lá também é de nos educarmos, tá? E uma outra coisa, a Glória está perguntando lá no chat sobre idade, e acho que o Gelson falou. O que se orienta? A partir dos 16 anos, o estudo de educação mediúnica. E dentro do estudo, há reuniões mediúnicas de educação, né? Aula prática que a gente fala. E por que antes disso não? Porque ainda está em formação do intelecto, né? Assusta. Aquele que vem com... nós já tivemos na nossa casa crianças com 7 anos com problema de mediunidade grave. O que foi feito para ela? Tratamento desobsessivo com a mãe, trabalhando esse coisa, e deu uma mainada, sumiu, e depois voltou para estudar, depois de quase 10 anos, tá? Então, tem coisas fora da curva, mas reunião mediúnica não é só para ajudar espírito. Se nós estamos lá, nós precisamos ouvir e ver o que está acontecendo. É um alerta para nós. E uma outra coisa, como sugestão, Valteno, porque a gente está falando da reunião mediúnica de desobsessão, mas para a gente levantar aí a bola de algumas reuniões mediúnicas que não é de desobsessão, que é de aprendizado, a parte científica que nós esquecemos dentro das casas espíritas. Nesse mundo de transição que a gente fala, nós vamos trabalhar com isso. É a minha sugestão para o futuro nosso. Legal, Adelva, a gente pode pensar aí como conversar sobre isso. Sobre o ponto da questão dos jovens, né?
e aí com muito cuidado para não criar uma regra, e a gente não define regra para isso, muito, muito, muito cuidado em relação a isso, é verdade que os espíritos contaram com as jovens na codificação, né? As meninas Bodin e outros, mas também é verdade que características específicas aconteciam ali. Por exemplo, a reunião de Kardec, Kardec evocava espíritos, né? E aí, quando Emmanuel é perguntado sobre, no livro Consolador, se a gente também não deveria evocar espírito, como Kardec fazia, e aí Emmanuel coloca que aquelas reuniões tinham características específicas, e quem estava na coordenação era um Kardec, com um nível, né, diferenciado. Quer dizer, nem tudo que aconteceu na codificação nós vamos expressar exatamente, tanto que as nossas reuniões mediúnicas parece que tem muita diferença das reuniões da época de Kardec, porque ali tinha-se um objetivo e tinha um comandante que era o Kardec, né? Agora, em relação aos jovens, eu fico imaginando, sim, eu entendo que num futuro nós vamos ter muitos jovens desenvolvendo isso, mas eu penso isso num futuro. Nós teremos aí um Timóteo, um João Evangelista, meninos jovens que entraram logo cedo. O Timóteo conheceu Paulo com 12 e já estava ministrando e cuidando de um rebanho com 18, né? Então, realmente era diferenciado o menino. E você vai identificar pessoas assim. O Chico, por exemplo, começou depois dos 18, né? A executar uma função no centro espírita. E quando o Chico foi perguntado sobre os jovens, ele disse que era muito importante que o jovem tivesse criado primeiro uma identidade e que isso acontecia muitas vezes depois que ele tivesse a sua formação profissional, né? Hoje, os jovens estão muito, muito fluidos. Eles não sabem o que eles são e eles não sabem o que eles querem. E eles estão passando por conflitos de ordem mental muito fortes. Eu realmente fico preocupado se as casas espíritas colocarem um jovem com tantas dúvidas sobre a vida dentro de uma reunião mediúnica, abrindo as suas antenas, né, para captação e estando expostos aos espíritos fazendo o que eles estão fazendo hoje. Isso não quer dizer que o jovem não possa assistir uma reunião mediúnica, mas são situações diferentes. Assistir é uma coisa, executar como tarefeiro é outra. São muitas questões, não é simples essa resposta, mas eu diria que a gente tem que ter muita cautela. Os jovens que eu acompanhei nesses últimos 5 anos, metade deles virou completamente a sua forma de ver a vida. Foi uma coisa incrível, e exatamente porque quando entra na faculdade começa a ter mais visões materialistas e outras questões. Então, eu teria muito cuidado ao trabalhar o jovem na sala mediúnica, até por recomendação do próprio Chico, viu? Mas não é uma porta fechada, não é uma coisa sem exceção. Tudo tem uma exceção, né? Mas isso tem que ser avaliado por cada equipe. Muito bem. Não sei se alguém mais aqui levantou a mão, acho que o Ricardo. Oi, Ricardo, pode falar, por favor. Oi, para comentar essa questão do jovem, né? O jovem na época lá de Paulo e toda a galera ali que trabalhava em prol, a gente precisa lembrar que naquele contexto as pessoas viviam até 40 anos. O jovem de 12 já estava na meia-idade, praticamente. Então, se nós olharmos isso, nós vamos ver que eles eram extremamente exigidos pela vida com muito esforço. Agora, o nosso jovem aqui, com 30 anos, está em casa. Nem sai para trabalhar, muitos deles. Aí, muitos... isso que a gente tem que começar a perceber. Não dá para a gente comparar os momentos históricos, né? Mas eu vejo assim que hoje a família está doente, a sociedade está doente. Nós vivemos muitos problemas, seríssimos problemas de ordem relacional, emocional, enfim, acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Aí vai a grande responsabilidade das pessoas que querem trabalhar com outras pessoas e olhar em primeiro lugar para si mesmas. Vai lá, se conhece primeiro, faz um trabalho consigo. Se não faz, comece a fazer. Porque senão nós somos engolidos por uma série de questões nossas que a gente não sabe lidar. Então, eu até comentei uma vez aqui de ter encaminhado uma pessoa para um centro espírita que me arrependi, porque o dirigente lá foi totalmente infeliz na orientação com a pessoa, e aí eu tive um trabalhão medonho para poder trazer essa pessoa ao equilíbrio. Então, veja, aí a gente tem que tomar muito cuidado, de fato, né, com essas questões.
E a criança hoje, as crianças hoje são muito imaturas pela dificuldade que os pais têm de trazer a maturidade, a responsabilidade de pai e mãe, ou dos cuidadores. Enfim, temos desafios importantes aí na sociedade. Muito bom, Ricardo. E aí, em linha com isso, né, a gente, para fechar esse momento aqui, eu vou fazer um resumo do que foi falado, do que vocês trouxeram, eu achei ótimo, sobre os médiuns, sobre as características. Foi dito o seguinte: muita atenção, vigilância saiu umas 5 vezes, união, desejo de servir, educar-se e aprender, desenvolvimento do senso moral, melhorar os sentimentos, combate ao ego, né? E essa questão que o Ricardo trouxe agora no final, da falta do autoconhecimento, é uma necessidade nossa e que também ajuda em muitos desses pontos. Então, foram esses os pontos para a questão dos médiuns, né? Nós vamos trazer o texto aqui. A gente ainda teria que falar do doutrinador/dialogador, mas não vai dar tempo, para a gente não ter nenhum estresse, a ansiedade. Eu não vou nem botar as perguntas, mas eu vou ler o texto aqui. Uma visão do Hermínio de Miranda não é a conclusão desse momento, não, é apenas um insight para a gente, tá? O médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom, que lhe é concedido em confiança para uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado, no sentido de colocá-lo na escala dos valores acima dos seus companheiros desprovidos dessas faculdades. Os dirigentes de grupos devem combater sem tréguas o vedetismo de alguns médiuns. O bom combate, é claro, de que nos falava Paulo, sem rancores, sem humilhações, sem prepotência. É comum, nos grupos mediúnicos, dar-se destaque indevido ao médium que recebe, por exemplo, o orientador desencarnado para as palavras de esclarecimento e as diretrizes gerais. O ideal seria que os orientadores se revezassem, utilizando-se dos demais médiuns, mas eles não estão interessados em preservar as nossas ridículas suscetibilidades e vaidades. Se o médium que o recebe sente-se envaidecido, trate de se corrigir. Legal, né, gente? O Hermínio, esse livro do Hermínio, ele é um livro simples, palavras simples, muito assim, falando da nossa vida cotidiana e relacionando com... Eu gosto muito, né? É claro que tudo a gente filtra, né? Tudo a gente lê, compara, etc. Mas, no geral, assim, o livro é fantástico. Eu gosto muito do Hermínio de uma maneira geral, né? Eu fico devendo aqui o dialogador e doutrinador, porque se a gente iniciar, aí vai ficar a ansiedade de querer falar as coisas, é melhor deixar para a próxima reunião, a gente coloca, né, Nós vamos ter um hiato entre agosto e setembro, porque em setembro nós convidamos um companheiro da USE de Tatuapé para fazer um trabalho sobre liderança, uma pessoa que tem um conhecimento muito bom. Então, esse pilar de liderança e equipe espírita, nós vamos trazer um orador convidado, e aí no mês seguinte a gente continua essa questão da equipe mediúnica. Ficou também uma questão da Glória sobre a questão da cobrança, né, dos cônjuges em relação ao ato sexual e por conta das reuniões mediúnicas, né? Também vai ser difícil tratar isso aqui nesses minutinhos, mas se a gente pode... o ideal era ouvir os companheiros, né? A gente não tem as respostas para tudo, mas tudo deve ser feito com muito bom senso, né? Às vezes, a gente quer fazer a perfeição no que orientam os espíritos, o que a gente entende que é uma recomendação, e às vezes a gente pode gerar um tumulto em alguma situação. Eu me lembro do Evangelho no Lar, que a minha preocupação com o tempo, começar na hora, criava tanto conflito, tanto atrito, que eu acho que era prejudicial para o próprio Evangelho no Lar. Então, às vezes, a gente sabe que a recomendação é você ter um horário bom para a reunião, mas se isso está gerando ali um desconforto, a gente vai fazer o melhor que dá para fazer, né? E criando as condições para que as coisas fluam com tranquilidade. Então, a gente tomar cuidado com as regras, né? As regras são importantes e tudo é sempre com bom senso, mas ao critério de cada um, né? Ao critério de cada um decide sobre isso, né? Oi, Vladimir, pode falar. Bom dia, só para dar uma correçãozinha, as irmãs Baldin não tinham essa idade que eles falam de 14 anos.
A Carolina tinha 30 e a Júlia tinha próximo disso, tá? Isso, nas pesquisas mais recentes, na documentação que veio da França, conseguiram essas comprovações. Então, elas não tinham 14 anos, não. Caroline 30 e a Júlia perto disso, tá bom? Era só para dar essa informação. Legal, Vladimir. Muito bem. Ô, Isabel, pode falar. Só para dar um avisozinho, saiu a última edição do Correio e a matéria principal fala justamente sobre os bastidores, como que o Hermínio Miranda chegou nesse trabalho do livro Diálogo com as Sombras. Se for importante, eu posso colocar o PDF do jornal, porque é uma matéria muito bacana e é inédita. Descobriram, chegou até a filha dele, um vídeo em que ele faz um seminário, participa de Valdo, participa outros médiums, em que ele fala por 2h30 todo esse trabalho dos bastidores, porque ele não fazia palestra, né? Então é muito interessante. Posso colocar o PDF. Que bacana, Isabel. E aí você pode sim, e todo mês você pode botar a edição para a gente está com uma parceria com o Correio Fraterno. Isso. E agora a parceria, mesmo que a gente não converse, os espíritos conversam entre si, né? Porque já é a segunda reunião falando do livro, né? Pois é. Muito interessante isso. Muito mas eu vou colocar, então. Obrigada. Então tá ótimo, gente. Então nós vamos agora nos preparar para encerrar o trabalho. Eu queria pedir para a Denise fazer a prece para a gente. Denise, você pode fazer? Você está no mudo, tá? Muito obrigada, Senhor, por mais essa reunião tão produtiva, onde foram colocadas explicações e exemplos importantes para o aprendizado de todos nós e para colocarmos as sugestões em nossas casas espíritas, que é isso, o Projeto Centro Espírita é exatamente isso. Muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez, pela oportunidade de estarmos nessa reunião bendita. Que assim seja, graças a Deus.